O Brasil venceu as últimas 6 edições da Copa Libertadores da América, além de 4 finais entre clubes brasileiros. Vamos discutir o porquê desse domínio inédito do futebol brasileiro na América do Sul. Dinheiro, money, money, money. Dinheiro sempre faz diferença e o dinheiro chegou no Brasil até porque, economicamente, o Brasil estava melhor que os outros países da América. Foi só isso, Bruno? Não foi só isso, mas é o principal fator. A parte financeira, o futebol brasileiro ele tem uma tendência de faturar mais que os outros, até pelo tamanho do país, da população. Então ele tem uma tendência, um potencial de faturamento maior. E alguns clubes se organizaram. Nesse domínio do Brasil na Libertadores, existe um domínio dentro do Brasil, que também acaba sendo consequência, né? Desses 6 títulos, 4 ficaram entre Palmeiras e Flamengo. São times que se organizaram e hoje faturam mais, né? O Corinthians também fatura, por exemplo. O Corinthians tem um faturamento Sim, mais de 1 bilhão por ano, mas é um clube muito endividado. Então o Flamengo e o Palmeiras, eles têm um faturamento altíssimo, o Flamengo principalmente, e se organizaram, né? Então se tornaram dominantes no Brasil e também na América do Sul. Mas os outros brasileiros também faturam muito. O futebol brasileiro gera mais dinheiro. A pandemia também acho que teve um peso, né? Quando acontece uma tragédia como aquela, afeta todo mundo, mas afeta mais quem tem menos. E também acho que foi um fator que enfraqueceu os outros times, né, os outros países sul-americanos. E aí nós temos um Atlético Paranaense, que agora não está legal, mas ele não tem tanto faturamento, mas tem uma organização perfeita, né, uma coisa assim diferenciada. E tem um Botafogo que não tem organização, mas tinha muita grana injetada, que também fez diferença. E o Fluminense que entra no meio disso, sabe-se lá por quê, aproveitando o momento de vacilo dos outros, mas a verdade é que o Fluminense acabou chegando. Mas é o que você falou, a base são os dois que têm dinheiro e são organizados. É uma competição mata-mata, né? Então no mata-mata, muitas vezes você tem um time bom que se encaixa, que dá tudo certo e você chega. Eu costumo dizer até nos meus comentários que no 11 contra 11, os times brasileiros a discrepância não é tão grande. O Flamengo e o Palmeiras, muitas vezes, eles fazem diferença no elenco, na reposição, e aí num campeonato por pontos corridos, isso tem um peso, né? Desde 2018, eles só não ganharam 2 edições de Brasileiro. Uma perderam para o Atlético Mineiro, com os donos, hoje donos, na época ainda não, mas já investidores colocando muito dinheiro, e naquele ano o Atlético formou um grande elenco e foi campeão. E o Botafogo, de 2024, também com um dono colocando muito dinheiro, e que também naquele ano deu tudo certo. Mas não tem a consistência, tanto que o Botafogo deste ano já é um time totalmente diferente do Botafogo de 2024. Muitos atletas saíram, outros chegaram, o Palmeiras e o Flamengo são mais consistentes, mas no mata-mata os times brasileiros podem enfrentar o Palmeiras, o Flamengo, podem eliminar essas equipes, ou até alguns sul-americanos em alguns momentos conseguem, mas é difícil, você pode eliminar um. Mas é difícil eliminar 2, 3, 4, e os times brasileiros são mais ricos, eles têm mais dinheiro. Acho que tem alguns fatores aqui. Alguns clubes que se organizaram, as SAFs injetaram mais dinheiro, a TV aqui no Brasil, os direitos de TV são muito mais altos que em outros países, e nos últimos anos também os patrocínios das bets, que também jogaram o valor de patrocínio lá para cima. Então, são alguns fatores que pesam nessa diferença financeira do futebol brasileiro para os outros países. E o Brasil joga contra os outros. E aí você pega uma Argentina, que era rainha, e é ainda, né, rainha da Libertadores, numa crise terrível. Os times, Boca, tradicional, devendo fortunas. O River Plate teve um bom momento, mas ele chegou até a cair para a segunda divisão antes disso e está com dificuldade de se reorganizar. Depois que foi fazer as mudanças no estádio, ele acabou perdendo muito do poder econômico. Independiente, que é o maior ganhador, né, com dificuldades. O Estudiantes está voltando agora porque ele começa a ter um investimento, mas lá há uma política contrária a esse tipo de investimento. Aí você vê o Uruguai. O Uruguai, até pelas limitações, né, do próprio país, antes ele se limitava a Nacional e Peñarol, quando a coisa se amplia, os grandes jogadores que obrigatoriamente passavam por lá, eles vão direto para a Europa. Então eles pedem o poder de força até de retenção de craques. Tudo isso acaba também virando para o futebol brasileiro. Sim, sem dúvida, né? Aí você tem alguns países que se organizaram melhor. Hoje o Equador é forte. Na Sul-Americana, a segunda competição aqui da América do Sul,
em que não estão os principais brasileiros, você tem uma divisão maior. E os equatorianos venceram a Sul-Americana algumas vezes nos últimos anos. O Del Valle, que revela muito, ganhou duas edições da Sul-Americana. É um projeto específico, né, Sim. que está funcionando. A LDU venceu uma edição da Sul-Americana. Então eu diria que hoje o Equador é uma terceira força nos clubes sul-americanos. E tem a questão da diferença financeira, em que os clubes brasileiros passam a tirar jogadores desses times, né? Eles tiram jogadores que se destacam por equipes de outros países. Os outros países da América do Sul, eles já perdiam jogadores para a Europa, como o Brasil também perde, podem perder para uma Arábia Saudita que aparece investindo. Eles perdem muitos jogadores para o México e para os Estados Unidos. Se você pegar as convocações das seleções sul-americanas, você vê que tem muito atleta no México, muito atleta nos Estados Unidos. E aí esses já têm mais dificuldade de tirar jogador do Brasil. Às vezes tira, mas não tira tanto como tira da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai, do Equador e até da Argentina. E agora o Brasil também tira jogadores desses países. Então, eles perdem atletas para muitos mercados. E acaba ficando difícil de competir. Até porque aparece um jogador bom no Del Valle, ou até às vezes no River Plate, nos times argentinos. E se não vai para a Europa, muitas vezes vem aqui para o Brasil. Então você enfraquece os outros e fortalece o seu futebol. Nessa linha que você falou, eles estão disputando os campeonatos com a quinta linha de jogadores, né? Primeira vai para a Europa, segunda vai para a Arábia, terceira vai para o México ou para o Brasil. Estados Unidos. Aí Estados Unidos, e aí o que sobrou é o que eles jogam. O que você pensa disso, hein? Deixa a sua opinião, que ela é importantíssima para nós. Gostou dessa conversa? Compartilhe, deixe seu like, mas principalmente inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para que a gente possa te avisar quando aparecer um novo vídeo. E toda semana tem vídeo inédito para você do futebol entre os grandes. Abraço.